Oi, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre o nosso último meio de transporte, os meios de transporte aquático. Os meios de transporte aquático são os que se movem pelas águas, pelas águas do mar, dos lagos, dos rios, e eles são os navios, os barcos, as lanchas, as canoas. E esses meios de transporte são fundamentais. Por quê? Porque existem muitas cidades aqui no nosso país que são divididas por rios, por lagos, e muitas pessoas precisam atravessar esses rios e elas usam canoas e barcos pequenos e até algumas lanchas. Então, esses meios de transporte são muito essenciais para todos nós. Ainda mais para essas pessoas que precisam muito, não é verdade? E os meios de transporte aquáticos, eles são muito importantes. Por quê? Porque através dos navios de carga, eles transportam produtos de outros países, alimentos, animais. Então, os meios de transporte aquáticos também são importantes. E hoje nós iremos fazer duas atividades. A primeira atividade é muito fácil. Vocês irão recortar, pesquisar figuras de meio de transporte aquático, colar no quadrado que está aí bem grandão, ok? Aqui eu trouxe um barco. Então, vocês pesquisem aí, recortem e colhem dentro desse quadradinho os meios de transporte aquáticos que vocês acharem aí, ok? Combinado? Então agora vamos para a próxima atividade. Nessa atividade aqui, vocês irão classificar os meios de transporte com os números certos, com a ajuda do papai e da mamãe. E a tia Marcela vai fazer junto com vocês aqui agora, ok? Então, vocês irão classificar de acordo com o número que está aí. Primeiro, estão os meios de transporte aéreos. O meio de transporte aéreo você vai classificar com o numeral 1. Você vai colocar no quadradinho o número 1. De qual meio de transporte aqui é o meio de transporte aéreo? Você vai colocar o número 1. Se o barco é um meio de transporte aéreo, não, então você não vai colocar. Então, só o que for meio de transporte aéreo, que são os que voam pelo ar, vocês irão colocar o número 1. Vocês irão colocar o número 2 nos transportes que forem transportes terrestres. Os terrestres são os que andam na terra, nas ruas, não é? Na estrada. Vocês irão colocar o número 2 no quadradinho do meio de transporte terrestre. E por último, irão colocar o número 3 no quadradinho do meio de transporte aquático. O que for meio de transporte aquático, você vai colocar o número 3 dentro do quadradinho. Então, voltando, número 1 é o meio de transporte aéreo, você vai colocar no quadradinho número 1, que for meio de transporte aéreo. Número 2, o que for meio de transporte terrestre. E número 3, o que for meio de transporte aquático, ok? Então, vamos ver aqui. O barco, ele é um meio de transporte aéreo, terrestre ou aquático? Eu vou colocar aqui no quadradinho o número 1, o número 2 ou o número 3? O número 3, muito bem, ele é um meio de transporte aquático, ele anda na água, ele se move na água. O avião, ele é um meio de transporte aéreo, terrestre ou aquático? Aéreo, então eu vou colocar o número 1, muito bem, coloque o número 1 aí no avião. Aqui nós temos o trem. O trem, ele é um meio de transporte aéreo, terrestre ou aquático? Terrestre, ele anda nas rodovias, nos trilhos, não é verdade? Então vamos colocar o número 2. O carro, ele é um meio de transporte
transporte aéreo, terrestre ou aquático? É um meio de transporte terrestre. Ele é um carro, ele anda nas ruas, nas estradas. Então, vamos colocar o número 2 também. O trem, a tia Marcela falou que é rodovia, mas não é rodovia não, é ferroviário. Ele é um meio de transporte ferroviário. Ele anda nas ferrovias, ok? Quem anda nas rodovias são os carros. Aqui nós temos o foguete. O foguete, ele é um meio de transporte aéreo, terrestre ou aquático? Aéreo. Então vamos colocar o número 1. E esse barquinho à vela aqui, essa caravela? Ele é um meio de transporte aéreo, terrestre ou aquático? Aquático. Então vou colocar o número 3. A ambulância é um meio de transporte aéreo, terrestre ou aquático? Hein? Terrestre. Então vou colocar o numeral 2. Coloca o número 2. E esse navio aqui? Ele é um meio de transporte aéreo, terrestre ou aquático? Aquático. Então vou colocar o numeral 3. E o helicóptero? É um meio de transporte aéreo, terrestre ou aquático? Aéreo. Então vou colocar o número 1. Muito bem, Jardim 2. Então essas foram as nossas atividades de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula e amanhã iremos fazer uma atividade muito legal, hein? Então, beijos e até a próxima, hein, Jardim 2. Tchau!